Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. É interessante como Deus faz as coisas. É interessante como Deus fala com a gente de alguma forma, de algum jeito. Deus, ele fala no nosso coração. Se você tiver com a Bíblia aí perto, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19. Sabe, muitas vezes nós temos uma certa dificuldade de acreditar que Deus pode fazer as coisas na nossa vida. Muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar, de confiar que Deus ele supre as nossas necessidades, que Deus ele supre a nossa vida, que Deus ele supre tudo aquilo que nós precisamos. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus ela nos diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é uma promessa que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Filipe. Ele diz que Deus vai suprir todas as necessidades, todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A gente precisa acreditar que isso é uma realidade. A gente precisa acreditar que nós que temos Jesus, nós que cremos em Jesus, que entregamos a nossa vida para Jesus, nós teremos as nossas necessidades supridas, independente daquilo que nós estamos passando. Independente do que esteja acontecendo na nossa vida, independente dos problemas que nós estamos passando, Deus vai suprir as nossas necessidades. Independente daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, ou mesmo da realidade que se coloca para nós, nós precisamos entender que Deus vai suprir as nossas necessidades, de acordo com a riqueza de Jesus em glória. Deus ele vai suprir as nossas necessidades. Eu quero repetir isso, para que fique bem guardado na nossa vida, na nossa cabeça, na nossa mente. Nós precisamos começar a agir por fé. Sabe, mesmo que tudo dê errado, mesmo que tenha uma série de coisas que estejam dando errado, sabe, mesmo que você aconteça um monte de coisa ruim, nós precisamos nos manter com a nossa fé e a nossa confiança inabalável, porque é justamente isso que o nosso inimigo quer que aconteça. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo veio para roubar, matar e destruir. O inimigo vem para roubar a nossa paz, para roubar a nossa confiança, para roubar a nossa fé. Ele vem para matar a nossa espiritualidade. Ele vem para matar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão entre nós. O inimigo ele vem para destruir a nossa família,
para destruir os nossos relacionamentos, para destruir aquilo que a gente pensa com relação a Deus. O inimigo ele vem para colocar dúvida na nossa cabeça. Ele vem para nos dizer, olha, o seu Deus não está cuidando de você. Olha, o seu Deus, ele te deixou de lado, ele te abandonou. E aí as coisas começam a acontecer, os prejuízos começam a acontecer, de uma forma que a gente começa a acreditar, falar, não, realmente, Deus virou as costas para mim. Realmente, Deus, ele não está mais preocupado comigo. E quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais a nossa confiança é abalada, quanto mais a nossa fé diminui, mais o diabo tem espaço para trabalhar na nossa vida. Então nós precisamos meditar em versículos, e é por isso que eu falo que nós temos que orar em família, que orar junto, ler a palavra junto, sabe? Pegar esses versículos que são base, esses versículos de promessa de Deus para a nossa vida, e declarar eles sempre para nós. Eu tenho feito muito isso ultimamente. Eu tenho pego os versículos de promessas do Novo Testamento, principalmente o livro de Romanos, de Efésios, de Filipenses, as promessas de Deus para a nossa vida, e tenho declarado isso sobre a minha vida, sobre a vida da Fátima, sobre a nossa casa. Porque a gente está sendo muito atacado e agora o inimigo está nos atacando na nossa confiança. O inimigo está nos atacando na nossa fé. O inimigo está nos atacando na confiança que nós temos de que Deus está cuidando de nós. Mas a palavra de Deus é clara e eu quero ler de novo. Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as nossas necessidades, elas serão supridas, elas são supridas para a honra e glória do nosso Deus. Nada nos faltará. A palavra de Deus, ela diz que, sabe, nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigando o pão. Pode acontecer o que for, mas nós vamos estar supridos, seguros nas mãos de Deus. É Deus que é o nosso provedor, é Deus que é o nosso salvador, é Deus que nos sustenta. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículos 32 e 33, a palavra de Deus ela fala assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe, nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Não importa o que nós temos que fazer, não importa se nós estamos atarefados até o último fio de cabelo, não importa o que nós temos que fazer, o que importa é que Deus ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus ele tem que ser o primeiro a ser lembrado, o primeiro a ser adorado, o primeiro a ser glorificado. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É normal
que quando nós estamos passando por esse tipo de situação, de desemprego, de prejuízo, é normal que a gente se desanime, que a gente esfrie, que a nossa fé fique abalada. E é nessa hora que nós precisamos ouvir palavras de ânimo. É nessa hora que nós precisamos lembrar das promessas que Deus tem para nós. É muito fácil quando nós estamos numa boa, quando tudo está dando certo, a gente lembrar das promessas de Deus. O difícil é você lembrar das promessas de Deus quando você está passando pela prova. Quando você está passando pela dificuldade, quando você está passando pelo estreito, quando o deserto está te arrancando o couro, é difícil a gente manter a fé. Mas é aí que Deus quer saber o que tem dentro do nosso coração. É nessa hora que Deus quer saber do que nós somos feitos. Se nós somos um vaso feito para honra ou se nós somos um vaso feito para desonra. Nós precisamos pegar a palavra de Deus cada vez mais e colocar as promessas de Deus na nossa mente, na nossa frente, na nossa boca, profetizar sobre a nossa casa as bênçãos do Senhor. Profetizar sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa esposa, do nosso esposo, profetizar as bênçãos do Senhor. Profetizar que as portas dos céus estão abertas, que as janelas estão abertas, que as portas e as oportunidades de Deus estão sobre a nossa vida e estão abertas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, nós lemos o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Sabe, a gente precisa lembrar que Deus, ele entregou o seu próprio filho para que a gente tivesse vida. Jesus, ele diz na palavra que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E essa abundância de vida é para que a gente viva aqui nesse mundo, nessa terra. Isso não é promessa para o porvir, isso não é promessa para a nossa vida eterna, isso é para agora. E nós precisamos crer nas promessas de Deus. Se Deus não poupou o seu próprio filho, mas entregou Jesus para morrer por nós, como que ele não nos dará todas as riquezas que vêm junto com a herança de Jesus? É isso que esse versículo está dizendo. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar na nossa mente. Porque o diabo começa a roubar essas promessas, o diabo começa a roubar as verdades de Deus da nossa cabeça e começa a colocar dúvidas. E é engraçado que isso é uma coisa tão antiga que Eva, lá no jardim, ela caiu justamente por isso. Porque quando o diabo chegou para Eva e falou: você não pode comer de nenhuma árvore, ela ficou em dúvida do que Deus tinha falado. Ela ficou em dúvida de qual era a promessa de Deus. Porque Deus tinha dito para eles: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Só não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Não comam do fruto daquela árvore. O resto, todos vocês podem comer. E o diabo chega para Eva e fala: o que foi que Deus disse? E aí Eva vacila. Ela não fala. Ela não tem certeza das promessas de Deus. E é por isso que o diabo engana ela. Porque quando você não tem certeza da verdade, fica fácil do diabo te enganar com a própria palavra de Deus. Porque você não tem certeza da palavra. É por isso que é importante que a gente pegue esses versículos de promessa e tragam ele para nossa mente, tragam ele para nossa frente, leiam esses versículos de promessa, para que a nossa fé não desanime, para que a nossa fé não caia. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, a palavra de Deus ela diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Foi o que eu acabei de falar com vocês. Reúna a família, ou mesmo sozinho, e leva a Deus as suas necessidades, as suas súplicas, os seus pedidos, pedindo revelação do que está acontecendo, pedindo revelação do que Deus está tentando e querendo fazer, do que Deus está querendo mostrar para nós. Leve a Deus e, principalmente, agradeça. Seja grato. Tenha ações de graça diante de Deus. Não importa aquilo que nós estamos passando. Não importa aquilo que esteja acontecendo com a nossa vida. Mas que a gente seja grato em todas as coisas, em todo o tempo e por tudo. Mesmo pelos problemas. Mesmo pelos prejuízos. Agradecendo a Deus em todo o tempo. Agradecendo a Deus sempre. Sabe que esses versículos, esses 5 versículos que nós lemos aqui hoje, que eles possam trazer confiança, fé, esperança, uma afirmação de que Deus está do nosso lado, sustentando a nossa mão, nos carregando no colo muitas vezes, que Ele não está nos deixando de lado, que Ele não nos abandonou. Sabe, que esses versículos venham calar a boca do diabo, para que a gente não ouça aquilo que o inimigo tem tentado colocar na nossa mente, na nossa cabeça, tem tentado colocar no nosso coração. Que a gente não ouça as mentiras de Satanás. Que não saia da nossa boca as mentiras do diabo. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por essas situações, o diabo coloca os pensamentos na nossa cabeça e a gente repete com a nossa boca. Então, que a gente não dê lugar ao diabo, que a gente não dê lugar ao inimigo, que a gente não permita que o nosso inimigo vença a batalha contra nós, mas que a gente renove a nossa mente, como diz a palavra de Deus, que a gente renove a nossa mente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que a gente renove a nossa mente, para que a gente possa declarar as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, a nossa família, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Que essa palavra venha trazer essa confiança,
essa firmeza em Deus, essa certeza de que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Deus, ele não deixou de nos abençoar. Muito pelo contrário. Nós estamos vivos, nós estamos acordados, nós temos o que comer, temos aonde morar. Deus tem derramado bênçãos sobre a nossa vida. E nós precisamos ser gratos por essas coisas. Tirar os nossos olhos das coisas ruins e colocar os nossos olhos nas coisas boas que Deus tem feito por nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Glorificado seja o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aonde quer que a gente esteja, que a gente seja abençoado e seja uma bênção para os outros, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor, meu Deus, poderoso, glorioso Rei. Louvado seja o teu nome. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder, se você quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra a muito mais pessoas, muito mais longe, até os confins da terra, como foi a ordenança de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, encaminhe para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a propagar e a proclamar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Seja uma bênção aonde você estiver. Abreijos para você e até o próximo vídeo.